é onde Jesus está presente com a sua palavra. E começa nos corações daqueles que se entregam à palavra do Senhor, daqueles que dizem com Maria: eis aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O reino de Deus é o modo como Jesus entra na nossa vida e se ocupa de nós e ocupa o espaço espiritual da nossa alma. A expulsão dos demônios é efeito imediato e argumento irrefutável da chegada do reino. Quando o reino chega, o demônio perde o seu principado sobre esse mundo. Ele perde. Então, onde está Jesus, o demônio não aguenta ficar. É bem claro isso. É o primeiro ato de exorcismo que acontece na vida da igreja, o batismo. No batismo, o sacerdote, o diácono, faz logo no começo uma oração pedindo que livre das forças do mal, que livre do poder do pecado e que seja uma nova criatura. Fica a criança, depois do batismo, ungida sacerdote, profeta e rei, fica incorporada a Cristo. Aquele que era antes escravo do pecado por causa do pecado dos primeiros pais, agora se torna livre e filho de Deus. Então, o batismo é o lugar, a celebração da igreja onde acontece o primeiro exorcismo. E há uma coisa muito importante a lembrar, que todo homem, toda mulher, diz o catecismo, é capaz de Deus. Ele deseja ardentemente a salvação que vem de Deus. Nós somos criados para Deus. E o nosso coração não repousa enquanto não descansa em Deus. Quem dizia isso? Santo Agostinho. Santo Agostinho, mas isso é o modo de ler o Evangelho como foi revelado para nós, não? Então nós possuímos uma capacidade inata de receber a Deus em nosso coração. Romanos 5,5 pode ser um texto de referência para isso. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. É criado por Deus, é obra das mãos de Deus e criado para estar face a face com Deus, falando de tu a tu, de você a você, com intimidade. Intimidade análoga à intimidade conjugal. É intimidade plena. Deus não cessa de atrair a criatura humana para si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não se cansa de procurar. É o Catecismo da Igreja Católica, número 27. Isso aqui é um condensado de revelação bíblica que a gente tem que sempre levar em conta. Ou seja, para começar, nós somos feitos para Deus e fomos feitos por Deus e para Deus. Para começar, Deus é apaixonado por nós. Deus nos persegue. Deus nos persegue. Ele corre atrás de nós para pegar de volta o amor que o pecado dos primeiros pais e os nossos negaram a Ele. O pecado não é nada mais, nada menos do que isso. Perda da esperança, desistência da vida e entrega a fragilidade, entrega ao pecado, entrega ao príncipe desse mundo que é o demônio. Então, uma outra coisa importante a dizer é que quando o demônio ocupa a alma, ele não tem mais necessidade de ocupar o corpo. O primeiro grande exorcismo é uma boa confissão. A igreja expulsa o poder tenebroso de Satanás da alma daquele que se confessa mediante a absolvição sacramental. E completa a obra oferecendo dos tesouros dos santos e de nosso Senhor Jesus Cristo, como faz no Jubileu, como faz em várias obras indulgenciadas, oferecendo a indulgência, que é a remissão das penas temporais devidas aos pecados, pelos pecados perdoados quanto à culpa. Isso é, na confissão, quando nós cometemos um pecado grave, recebemos o perdão quanto à culpa, e se nós estamos bem dispostos até a absolvição, ou pelo perdão das penas temporais. Agora, normalmente, como nós somos fraquinhos, recebemos o perdão quanto à culpa, isto é, não sou mais condenado ao inferno. Porém, esse ato de misericórdia de Deus não impede a justiça, é preciso reparar o mal feito. De alguma maneira, nós unindo os nossos sofrimentos, as nossas mortificações ao sofrimento de Cristo na cruz, reparamos, compensamos o mal feito, ajudamos
Deus a restabelecer a ordem da graça na vida da igreja e na nossa vida. Vale a doutrina da comunhão dos santos. Nós somos pontos e vasos intercomunicantes da graça de Deus. Cada um de nós é receptor e vamos dizer, a torneirinha de onde entra, de onde sai a graça de Deus, também é receptor dos bens espirituais que podem favorecer os outros irmãos. Quando uma alma se eleva, todas se elevam. Essa é a doutrina da comunhão dos santos. É o sangue espiritual, arterial, que corre nas nossas artérias espirituais e nos une em Cristo. O aspecto mais sublime da dignidade humana consiste na vocação do homem à comunhão com Deus. Vejam que a possessão diabólica e o pecado vão contra aquilo que há de mais radical, a característica mais radical da natureza humana, que é estar com Deus. É viver com Deus e viver para Deus. Desde a sua origem, o homem e a mulher são convidados para o colóquio, para o diálogo, para a conversa com Deus, para a convivência com Deus. A palavra colóquio, na sua acepção original, na sua etimologia, não indica somente conversa, ela é convívio. Existe um versículo que eu me lembro em latim: colóquio é prava, bonus mores corrumpunt. A convivência depravada corrompe os bons costumes. Se a gente tem uma convivência depravada, uma convivência que brinca muito de perto com o pecado e com as obras de Satanás, a gente acaba se corrompendo. No começo a gente vive de reserva espiritual porque a gente acumula muita coisa. Depois que passa a reserva espiritual, a gente começa a imitar as coisas boas de Deus, ou dos homens e mulheres de Deus, e vivemos de trapaça. Há pregadores trapaceiros, há pessoas que receberam realmente carismas de Deus, mas depois vivem de trapaça. Por quê? Porque não estão mais com Deus, estão com o próprio eu, com a própria imagem e não com a vontade de Deus. Então é possível acontecer isso. Queira Deus que não tenha ninguém assim aqui. E se tiver, hoje é o dia da conversão. Vamos voltar para Deus. Amém? Pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor. E por amor não cessa de dar-lhe o ser, de sustentá-lo na existência. E não pode viver plenamente segundo a verdade se não reconhecer livremente esse amor e se entregar ao seu Criador. Então, o que é que Deus quer? Deus quer que eu me entregue a Ele apaixonadamente. Mas junto com esse apaixonadamente tem um outro advérbio, que é livremente, com a gloriosa liberdade de filhos de Deus. Então Deus não quer escravos. Ele quer servidores livres a quem Ele possa chamar de filhos, a quem o seu Filho eterno possa chamar de irmãos. Jesus é nosso irmão, segundo a natureza humana, e é nosso Senhor e Deus, segundo a natureza divina. E nós, por Ele, nutrimos um sentimento, um afeto carinhoso, familiar, de irmão para irmão. Mas sentimos aquele delicioso desejo de nos ajoelharmos e nos prostrarmos em adoração, como muitos fazem diante da Santíssima Eucaristia. Nós somos adoradores em espírito e em verdade, que reconhecemos que Jesus é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, mas também é homem verdadeiro. Esse trecho que eu acabei de ler é da Gaudium et Spes, é um documento sobre a Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, que é muito importante e que nós deveríamos conhecer. Fala da vocação do homem no mundo, da vocação da igreja no meio do mundo contemporâneo. No entanto, aqui vem porém. Essa parte é a parte bonita para animar a gente, né? Agora tem um porém. Porém qual é? No entanto, esta capacidade para acolher a Deus é ofuscada pelo pecado. Quanto mais concessões eu faço para aqueles pequenos pecadinhos de estimação, que são os pecados veniais, dos quais eu não me desapego, mais ofuscada fica a minha vista e eu confundo a aparência de bem com o bem verdadeiro. Eu confundo a busca dos prazeres com a busca da alegria e da bem-aventurança. Não é a mesma coisa. É verdade que quando nós buscamos a vida bem-aventurada em Deus, Deus nos dá o prazer de estar na sua casa. Mas quando nós buscamos o prazer
nós nos afastamos de Deus. O prazer é algo concomitante ao bem que nós devemos procurar. Buscado por si mesmo, ele é instrumento nas mãos do inimigo de Deus. O prazer pelo prazer não vale a pena. Então, a capacidade para acolher a Deus é ofuscada pelo pecado. Em algumas ocasiões, o mal ocupa no homem um lugar onde Deus quer viver e que cabe somente a Ele. Então, o pecado ocupa o lugar de Deus. E Deus não fica bem, não convive bem com o pecado. Ele ama o pecador, mas convive muito mal com o pecado. Aliás, não convive. Não convive. Os padres, os bispos, os padres que estavam no Concílio Vaticano II, constataram o seguinte: não sem influxo diabólico, muitos dos nossos contemporâneos não atendem a esta íntima e vital ligação a Deus, ou até a rejeitam explicitamente. Nós temos ouvido falar muito nesses tempos de cultos satânicos, de rejeição de Deus. O ateísmo está meio fora de moda, mas existe. Rejeição de Deus e do seu amor. E busca da nossa autorrealização sem Deus. Isso dá ruim. Dá ruim. Buscar autorrealização sem Deus não nos convém. Por isso, quando nós pensamos que estamos sofrendo, estamos tristes, vamos olhar para Jesus crucificado. Ele ressuscitou. Ele tem poder sobre a dor, o sofrimento e a morte. Ele tem poder sobre nós, nos torna capazes de enfrentar todas as dores, todos os sofrimentos, até o martírio. Ele tem poder sobre a nossa vida e exerce quando nós damos liberdade. E vamos pedir a Ele que atue em nós. Do contrário, nós caímos na escravidão do diabo e do pecado, dizem os padres conciliares. Se nós não nos apegamos a Deus, rejeitamos a sua intimidade, a sua ligação vital conosco, nós caímos na escravidão do diabo e do pecado. Então, a pior escravidão que pode haver, por mais que uma possessão diabólica seja vistosa, impressione, cause medo, ela não é a pior das coisas. Houve santos que tiveram seu corpo dominado pelo demônio, por um desígnio da providência de Deus, até que se manifestasse a glória de Deus. E, no entanto, não caíram em pecado. Porque o domínio sobre o corpo não é a mesma coisa que o domínio sobre a vontade. Ele contrasta a vontade amorosa da criatura, do santo que busca Deus. Então, e é uma causa de sofrimento impressionante. Um homem e uma mulher que querem se entregar a Deus e sentem o poder de Satanás tomando conta do seu corpo, fazendo coisas para fazer coisas que não levam ao pecado, mas que causam sofrimento, é muito doloroso. É humilhante. É uma humilhação da dignidade humana. Por isso, Jesus Cristo veio para libertar o homem do mal e do pecado, e também de todas as formas de dominação do maligno. Então, do mal e do pecado, temos o batismo, temos a reconciliação, temos a oração, temos a escuta da palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, o reino de Deus se aproxima e o demônio vai embora. Depois temos alguns sacramentais, como a água benta. Temos uma poderosa intercessora nos céus. O demônio não suporta a presença dela. A mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a pura, santa e imaculada Conceição. Esse privilégio de Maria Santíssima, o demônio não tolera. Não tolera. Porque ele é exatamente o contrário. O demônio tem inteligência limpidíssima, é lúcido, e pecou justamente com completa liberdade e com pleno conhecimento do que estava fazendo, rejeitando Deus e assumindo a sua vontade como vontade própria, no lugar da vontade de Deus. Aonde Deus deveria reinar, que era no coração, vamos dizer assim, dos anjos, e depois se tornaram anjos maus, Deus deixou de reinar porque o demônio colocou-se a si próprio lá no lugar onde Deus devia estar. Então, Jesus Cristo expulsava os demônios. Perdão, vou ler mais um trecho aqui. Jesus veio para libertar o homem do mal e do pecado, e também de todas as formas de dominação do maligno. Isto é,
do diabo e de seus espíritos malignos chamados demônios, que querem perverter o sentido da vida do homem. O demônio quer que nós busquemos a nós próprios e esqueçamos a Deus. Quer que façamos a conversão às criaturas por aversão a Deus. Deus pede o contrário, a aversão à criatura por si mesma e conversão a Deus, que nos faz amar as criaturas como devem ser amadas. Nós não devemos rejeitar o amor às obras da criação, mas elas não são ídolos. As árvores não são ídolos para ser abraçados e adorados. Nós amamos tudo o que saiu bom das mãos de Deus, e toda a natureza aguarda ansiosamente a manifestação da glória dos filhos de Deus. Então, o nosso amor à casa comum, como diz o Papa Francisco, não é uma coisa ecológica. É o estabelecimento do reino de Cristo na terra. É a restauração de todas as coisas como elas foram criadas por Deus. É, vamos dizer assim, a expulsão, é uma espécie de exorcismo sobre a natureza. Mas não só as pessoas precisam da ação poderosa da igreja de subtrair as coisas do domínio do demônio. Também a sociedade. João Paulo II dizia o seguinte: não só as pessoas individualmente podem ser obsessas pelo demônio, influenciadas, caírem sob o influxo do demônio, mas também grupos sociais inteiros, cidades, comunidades. E os sinais aparecem bem evidentes se nós olhamos para as notícias dos jornais do nosso tempo. Então, só vou dar um exemplo. Como é que nós queremos que a vida humana seja respeitada em todas as suas etapas, se nós matamos as crianças no ventre das mães? Isso é obra do diabo ou não é? Quem não vê que depois da concepção há uma vida humana com plena dignidade pessoal no ventre de uma mulher, uma vida humana indefesa, está ali porque Deus confia à mulher a proteção da nova vida humana e confia aos que estão com aquela mulher a proteção da mulher para que ela consiga levar a cabo aquela gravidez, que é doloroso, às vezes sofrido, às vezes difícil a gravidez, às vezes leva a mulher à morte também. Deus está com ela. Então, uma sociedade que aprova leis para abortar até 9 meses de gravidez e gestação, tem coisa com o diabo. Tem coisa com o diabo. E nós só estamos aqui para manifestar a luz de Deus e dizer claramente que nós somos pela vida. Não simplesmente, nós católicos não somos a igreja dos que são contra o aborto. Nós somos pela vida inteira. Ser contra o aborto é muito pouco, mas é muito. Só que nós somos a igreja dos filhos de Deus, aqueles que amam a Jesus Cristo, que sabem que Jesus passou por uma gravidez e que Maria Santíssima passou dificuldades no tempo da gravidez dela. São José a protegeu e continua a proteger a igreja, as mulheres que são mães, continua a proteger do influxo do demônio todas as pessoas que recorrem a ele. Então, nosso papel é espalhar a luz de Cristo. Espalhar a luz de Cristo para que aquele que é erroneamente chamado Lúcifer, o iluminado, o príncipe das trevas, não tome conta de tudo. Por essa razão, nós reconhecemos que, fazendo essas coisas com a tentação e com a tentativa de sedução dos homens e das mulheres, o demônio quer perverter o sentido da vida humana, a perversão da vida humana. Ele nos tira a alegria de viver, nos dá ódios, rancores, ciúmes, inveja, tudo aquilo que é o contrário do que está escrito no hino à caridade da carta de São Paulo aos Coríntios. Vocês leiam aquilo lá, é o espelho reverso do demônio. O demônio não faz nada daquilo. E quando nós aderimos a Deus e vivemos segundo a lei da perfeita caridade, então o demônio se afasta de nós. Por essa razão, Jesus expulsava demônios, libertava os homens da possessão dos espíritos malignos, para encontrar um lugar no coração do homem e para dar-lhe a possibilidade de alcançar a liberdade diante de Deus, que quer dar-lhe o seu espírito, para que se converta em templo vivo de Deus e guie os passos no caminho da paz e da salvação. Aqui tem muita coisa. Vou citar alguns versículos bíblicos só. 1 Coríntios 6,19.
1 Pedro 2, 5. Romanos 8, de 1 a 17. 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Gálatas 5, de 16 a 26. Podem procurar tudo isso aí. Tem muito mais coisas, mas isso aqui é exemplificativo, não? Então, em primeiro lugar, repito. Devagar. Primeiro, 1 Coríntios 6, 19. Depois, posso? 1 Pedro 2, 5. Outro versículo importante, que diz respeito a como Deus quer guiar os nossos passos no caminho da paz e da salvação. Esses dois primeiros eram o modo como Deus atua para que nós nos convertamos em templo vivo da sua glória. Romanos 8, 1 a 17. Então, caminho da paz e da salvação. Romanos 8, 1 a 17. 1 Coríntios 12, 1 a 11. Gálatas 5, 16 a 26. Pegamos, escolhemos tudo? Posso prosseguir? Gálatas o quê? Gálatas e a igreja? Gálatas 5, de Cristo é a 6, cabeça, a igreja é o corpo. Nós somos 5 de 6 a 26. A igreja é chamada a seguir a Jesus Cristo e recebeu do próprio Cristo o poder de 6 a continuar em seu 26. nome a sua missão. A missão messiânica de Cristo é destruir o poder de Satanás e inaugurar o reino de Deus. Assim, a ação de Cristo para libertar o homem do mal é exercida através do serviço na igreja e dos seus ministros ordenados em primeiro lugar. Quais ministros da igreja? Todos? Não. Nós recebemos na ordenação uma força espiritual que nos torna capacitados para fazer o exorcismo em nome da igreja. Mas não basta simplesmente ter recebido um poder espiritual. É preciso exercer o poder espiritual na obediência. Nós, padres, bispos, eu na minha diocese sou o primeiro exorcista, mas eu nomeei um padre que é o exorcista oficial da diocese de Itumbiara, e a igreja pede que cada diocese tenha pelo menos um. Eu estou procurando mais um, mas o pessoal tem medo. E com razão. Quem brinca com o demônio sem ter a preparação espiritual necessária, mesmo tendo poder, acaba brincando com fogo. E quem brinca com fogo, mamãe dizia, e o fogo do inferno queima mais. Jesus enviou os apóstolos para pregar a proximidade do reino com essa instrução: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Então nós temos poder para isso. A maior parte dos batizados que não recebeu o poder espiritual suficiente para exercer a obra da expulsão dos demônios na igreja, atua essa vocação santa de todos os membros da igreja através da poderosa intercessão, unidos a Maria Santíssima e olhando para o Calvário, colando a nossa vida, a nossa alma no Calvário. Depois, uma das coisas que o ritual do exorcismo, tanto o antigo, esse pretinho parece mais antigo, não parece? Olha o atual como que é, mais bonito. Mas tem as mesmas coisas, só que aqui está em português, e tem as mesmas instruções, que dizem para a gente não brincar. O exorcismo, há uma oração de exorcismo que todos nós podemos fazer, que é pedir a Deus que tire de mim qualquer influência de Satanás. Todos os dias de manhã cedo e à noite, no exame de consciência, eu faço isso. E ao oferecer todas as obras durante o dia, pela minha santificação e o nosso trabalho, para nós é oração. Ninguém aqui, a não ser algumas religiosas que não estão aqui, tem vocação para a vida contemplativa, para a vida claustral. Então, nós temos que considerar o trabalho nosso, o trabalho profissional, um trabalho digno, como um tempo de entrega a Deus da obra das minhas mãos, em cima da criação de Deus. O trabalho é uma obra de perfeita adoração.
Temos que dedicar o tempo da nossa oração pessoal. Deus não se contenta com uma forma de oração só, não. Ele quer todas. Nós temos que devolver a Deus o amor que Ele derramou em nós. Ele derrama pelo poder do Espírito Santo sobre nós. Aliás, que é o próprio Espírito Santo, o dom de Deus. E como nós restituímos a Deus essa maravilhosa obra de amor que Ele faz em nós? Por dois caminhos. As obras de misericórdia, o que fizesses a um desses pequeninos, a mim o fizesses. Servir o pobre é encontrar Cristo nele, não é fazer um favor para os outros. É deixar que Cristo que está naquele pobre me encontre. Cristo que está naquele prisioneiro, Cristo que está naquele que está sem roupa, naquele que está sem comida, que está com sede. Ir ao encontro dele para que Cristo me toque com a sua força taumatúrgica, ou curadora. Então, a primeira coisa, o primeiro caminho é o caminho das obras de misericórdia. É o caminho concreto da vida diária em que nós nos tornamos instrumentos da ação de Deus na vida das pessoas, com bens materiais e espirituais. Ensinar os ignorantes, evangelizar, é uma obra de misericórdia que agrada a Deus e Deus se sente amado quando nós fazemos isso. Pense, eu sei que vocês falam bem de mim para todo mundo por aí, eu não vou me sentir amado? É para sentir ou não é? Não, mas eu também tenho o direito de falar mal de vez em quando, tá? Só vou contar uma coisa. Quando eu trabalhava em Roma, meu chefe era um homem sisudo, cardeal, espanhol, firme, assim, dava ordens e severo nas coisas. E um dia, todos os oficiais do conselho lá estávamos conversando no corredor. E ele estava concentrado no trabalho que ele tinha que entregar para o Papa, saiu, era 10h30 da manhã, a hora do cafezinho, né? Ele saiu e falou assim: que bagunça é essa aqui no corredor? Eu falei: Eminência, o que é que os padres fazem para se divertir? Fala mal do bispo. Mais 10 minutos de diversão e vamos trabalhar. Então, ele nos deu aqueles 10 minutos de diversão, né? Mas toda vez que a gente reza, que a gente conversa com Deus, que a gente evangeliza, nós estamos fazendo um ato de amor a Deus. Aquelas pessoas, nós estamos fazendo um encontro de amor com Deus. Então, o primeiro caminho, ele tem precedência na ordem da prática, é o das obras de misericórdia. Inclusive, se eu estiver fazendo adoração e alguém cair doente ali, eu tenho primeiro que socorrer aquela pessoa. Se der tempo, eu volto para a adoração. Tem uma carta muito bonita de São Vicente de Paulo, as freiras dele, as filhas da caridade. A superiora falava assim: pai, quando a gente está aqui na hora da adoração, vem um pobre e bate na porta, a gente não chamou nem a meia hora de oração e está toda hora os pobres batendo na porta. O que é que a gente faz? Tem que depois reservar outro tempo? É difícil. Ele fala assim: quando vocês estiverem com Deus e Deus bater a porta, deixem Deus para estar com Deus, depois voltem para Deus. É assim. Batam palmas para o Papa, que ele pede isso para a renovação carismática inteira. Então, no jubileu ele falou várias coisas, mas uma delas é: não se esqueçam dos pobres. Os pobres são Cristo. Pobre mal educado, pobre sujinho, pobre grosseiro, pobre boca suja, o mendigo, aquele maltrapilho, fedorento, é Cristo. Então a gente tem que saber amar. E a pastoral da acolhida nas nossas comunidades paroquiais precisa aprender a tratar essas pessoas quando elas entram na igreja, no meio da homilia, atrapalhando tudo, para pedir esmola e constranger as pessoas a dar esmola naquela hora. A pastoral da acolhida tem que saber lidar com os pobres, são os nossos irmãozinhos, os filhos prediletos de Deus. Não é fácil, mas... E qual é a outra via? A primeira via são as obras de misericórdia e o nosso trabalho cotidiano. No nosso trabalho, nós ajudamos o mundo a melhorar. Ajudamos o mundo que saiu bom das mãos de Deus, foi ferido pelo pecado dos primeiros pais, agora a ser restaurado pela obra dos filhos de Deus. O trabalho é a obra dos filhos de Deus sobre a criação que foi ferida pelo nosso pecado. Mas a segunda obra, o segundo meio de devolução ou de restituição do amor a Deus é precisamente o culto. Culto comunitário, adoração ao Santíssimo Sacramento, a escuta amorosa da Palavra de Deus,
A palavra de Deus tem que está consignada a nós na Bíblia e na tradição, ela tem um valor quase sacramental. Antigamente, no rito da instituição dos leitores, o bispo dizia assim para ele, falava em latim, que era importante, aquele negócio era bonito, gente. Coisa importante os bispos diziam em latim, mas aí os padres passaram a não entender, melhor dizer em português mesmo, né? E os bispos também não entendem muito hoje em dia, não. Bom, o bispo dizia assim: recebe os santos evangelhos, prega, ou lê, proclama o evangelho em sufrágio dos vivos e dos mortos. A gente não manda rezar a missa pelos mortos? Então comece a ler a Bíblia em casa pelos mortos também. Deus escuta. Vamos entender bem. Não é que aquela palavra tem poder mágico sobre os mortos, ela tem poder de oração, de intercessão, tá bom? Lendo a palavra como o padre José de Anchieta fazia, ele lia o evangelho em voz alta para os índiozinhos que estavam brincando lá em Peruíbe. Por quê? Porque ele tinha a convicção de que a palavra tem uma força taumatúrgica própria. Ela cura de todos os males e da nossa escravidão de Satanás. O demônio não aguenta a palavra de Deus. E ajuda a viver a pureza, inclusive a pureza corporal. Como pode um jovem manter a sua vida pura? Diz o Salmo 118. Guardando os vossos preceitos, ó Senhor, guardando e escutando a vossa palavra. A leitura constante das Escrituras nos faz ser pessoas puras. Aonde tem pureza, o demônio não entra. Então, o exorcismo, agora vamos entrar no assunto. A introdução foi muito comprida, mas ela é muito importante. Senão a gente começa a transformar o exorcismo numa curiosidade de magia ou de superstições, num aglomerado de superstições, ou numa montoeira de superstições. A gente tem que ser muito sóbrio. O demônio gosta de espetáculo, Deus gosta da descrição. Tá? Tanto que na Igreja Católica tem uma proibição de fazer exorcismo no meio da multidão. Proibição explícita, não é de hoje, é desde sempre, para evitar expor as pessoas que já estão feridas pela obra do inimigo, e aí a gente expõe para fazer espetáculo para quê? Em alguns lugares que há pessoas que pretendem ser grandes exorcistas sem ter nenhum vínculo com a doutrina apostólica, o exorcismo é uma espécie de espetáculo procurado para fazer a multidão urrar e estrebuchar junto com o possuído. É muito deprimente ver aquilo. É só vocês ligarem a televisão que de vez em quando aparece alguma coisa. Aí depois fica um que exorciza falando assim: o demônio que está aqui vem daquela outra igreja lá. O outro fala: não, mas o demônio que está lá está falando mal de mim aqui, é o Beelzebub que está lá. Bom, acho que eu não preciso falar mais do que isso, né? Está clarinho. A Igreja Católica nos ajuda a ter uma suma descrição. O Verbo de Deus entrou na história da humanidade, não fazendo seu trono na sede do Império Romano, em Roma. Ele veio não para a capital da fé judaica, foi para uma cidadezinha quase esquecida, Belém, que era, sim, a cidade de Davi, mas era mais pequenina das filhas de Israel, né, da terra de Judá. Jesus nasceu lá, perdido na multidão, não tinha nem vaga para ele na hospedaria. Que nem um pessoalzinho que chegou aqui para ele, né? Tem lugar que não tem nem vaga mais para encontrar. É assim? Mas não é culpa da organização, não, viu? O pessoal tem muito cuidado, mas agora Jesus veio, ficou ali, na suma descrição. Um menino igualzinho aos outros, em tudo menos um pecado. Teve mãe que ele obedeceu, Jesus obedeceu. Voltou para casa e lhes era obediente, era submisso a José e a Maria. Imaginem Deus que sai do seu trono, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vive na plena comunhão com o Pai e o Espírito Santo, vem à Terra, assume a nossa pobre condição humana, chamada kenosis, a aniquilação, e se torna obediente a Maria e a José, duas criaturas que Deus escolheu para serem os guardiães do menino desprotegido aqui na Terra. Que Deus louco é esse? Então, quando a igreja exige, o que a igreja exige para que seja feito o exorcismo?
Em primeiro lugar, é uma forma antiga e particular de oração que a igreja utiliza contra o poder de Satanás, o exorcismo. Não é um sacramental. O exorcismo é um sacramental, não é um sacramento. Por isso, a confissão é mais importante do que o exorcismo. A confissão é o sacramento da alegria pascal. É o único sacramento do qual a gente tem data e hora marcada da instituição pelo próprio Jesus. Quando foi? Encontrando-se os apóstolos fechados por medo, no dia da ressurreição do Senhor, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, Jesus entra e saúda: a paz esteja convosco. A palavra anunciadora do ano passado: a paz esteja convosco. E logo depois de ter dado o mandato de evangelizar, de dizer que envia, ele diz assim: recebei, sopra, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, lhes serão perdoados os pecados. Aqueles a quem não perdoardes, não serão perdoados. Então, é o poder pascal da libertação dos pecados, é o poder da alegria do ressuscitado, que é dado no dia em que é instituída a confissão. Mesmo a Eucaristia, que é o sacramento, augustíssimo sacramento, foi dado na véspera da sua paixão, como que antecipando de forma convivial no banquete aquilo que ia acontecer na cruz. Aquele que os apóstolos receberam no banquete é o mesmo que eles não conseguiram ver realizando a missão messiânica plenamente na cruz. Os apóstolos tiveram dentro. Então, a confissão, a reconciliação, o poder de perdoar os pecados é o poder mais importante que a gente tem no sentido de evangelização. É preciso anunciar o perdão dos pecados quando a gente evangeliza, por causa do amor de Deus. É preciso que o mundo seja reconciliado com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, na nossa evangelização, nós temos que anunciar o poder que Cristo confiou à sua igreja de perdoar os pecados. Como esse poder é exercido? Inclusive por leigos, quando batizam. Quando um leigo celebra um batizado, ele está dando o perdão de todos os pecados àquele que é batizado, adulto ou criança. Então, o poder de perdoar os pecados é só dos padres? Não, é da igreja. Agora, quando mais? Para aqueles que pecam depois do batismo, existe uma segunda tábua de salvação, como diziam os padres da igreja, que é o seguinte: o que foi uma vez perdoado pelas águas do batismo, agora só pode ser perdoado pelas lágrimas da conversão, pelo arrependimento. É muito bonito a gente saber disso. Quando a gente vai se confessar, a gente não precisa ir com o burro amarrado, com vergonha. Eu vou lá buscar minha alegria, gente. Às vezes a gente vê pessoas que estão há anos no caminho de Deus e sofrem cada vez que vão fazer uma confissão. Eu me confesso há muitos anos, toda semana. E faz falta, eu gostaria de me confessar mais, mas eu tenho que me converter melhor. Mas até o fim da minha vida, eu vou, na medida do possível, me confessar todas as semanas. Papa Francisco, cada 15 dias. Ele é mais santo do que eu, então cada 15 dias está bom para ele, né? João Paulo II era todo mês. Bento XVI todo mês. E tinha um confessor designado para eles. Agora, nós que estamos nos embates da vida do tempo presente, precisamos ter a nossa referência de reconciliação. O nosso papel de evangelizadores é evangelizar reconciliando com o mundo, porque somos embaixadores de Cristo. Quando a igreja exige publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído do seu domínio, fala-se em exorcismo. Então a igreja atua. A igreja que atua. Não sou eu que tenho poder especial, né? É a igreja. Ela confere a autoridade para agir publicamente aos seus ministros. Sobre o quê? Sobre pessoas ou objetos, né? Há um influxo diabólico sobre as pessoas e há um influxo diabólico sobre o ambiente onde as pessoas vivem. É possível. E a igreja dá o poder para fazer isso. Chama-se exorcismo. Há vários tipos de exorcismo, né? Jesus praticou isso, praticou o exorcismo. É dele que a igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar. Então vamos ver alguns versículos bíblicos. A prática de Jesus.
Marcos 1, 25 a 26. Olha, logo ao se apresentar no ministério público, Jesus expulsa demônios. É dele que a igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar. Vamos lá, as citações são 3. Marcos 3,15. Próprio Marcos 6, versículos 7 e 13. E depois, finzinho do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Que é quando Jesus manda a missão, dando o poder de perdoar os pecados, dando o poder de restaurar todas as coisas, dando o poder de expulsar os demônios, de tomar veneno e não morrer. Né? Então vocês não precisam ir tirar a prova, não. Deixa que Deus... Não vamos abusar. Né? Esse poder, vamos lá, como é que é exercido? Quando Jesus cura o coxo, ele fala o quê? Os teus pecados são perdoados. Aí o que os fariseus falam? Quem é você para perdoar os pecados? Só Deus pode perdoar os pecados, tá bom? Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem o poder de perdoar os pecados, pega a sua cama, levanta-te e anda. Não foi assim? Então, os milagres provisórios, que são sempre, os milagres da Bíblia são sempre provisórios, né, têm a intenção de mostrar que o poder de Deus está em Jesus. Então, vendo uma cura material, as pessoas acreditam que aquela palavra dele, os teus pecados são perdoados, vale. Então, os sinais, os milagres são chamados no Evangelho de São João, sobretudo, mas os outros também, sinais. Sinais de uma coisa muito maior, de que Deus nos tira das garras de Satanás. É esse, e Jesus é libertador. Bom, o exorcismo pode ser simples ou solene, chamado exorcismo maior. Sobre a forma simples, o exorcismo é praticado, por exemplo, durante a celebração do batismo. Então tem o exorcismo. Antigamente tinha uma fórmula mais explícita. Hoje a fórmula é um pouco mais sugestiva. Porque a fórmula antiga para o batismo de crianças era assustadora. Ainda bem que era em latim. Só o demônio, capeta, o ruim entendia lá, né? Mas um pai e uma mãe falam assim: como é que pode essa criança que saiu do ventre meu, que é fruto do nosso amor, ser escravo de Satanás? Ser uma criatura possuída por Satanás. Então, é que a igreja, quando fala disso, ela entende que aquela criatura ainda não recebeu a graça que recupera a condição originária de Deus, de amigos de Deus. Quem está ainda com as consequências do pecado dos primeiros pais, ou ainda com o pecado dos primeiros pais, ela está sob o reinado de Satanás. Embora o demônio saiba da inocência da criança e não perturba tanto demais, não. Mas é preciso batizar logo. A gente não pode ficar esperando que o vovô ou o bisavô venha do outro lado do país para batizar uma criança. Quanto antes, melhor. A gente precisa ter essa responsabilidade, né, de depois escolher pessoas que tenham os requisitos da igreja, que a igreja exige, para que a criança seja batizada e tenha alguém que está conforme a santa lei de Deus para exercer a função de padrinho. A função de padrinho não é agrado de família. A função de padrinho é uma missão de alguém que vai pastorear aquela alminha até o crescimento dela para Deus, junto com os pais. E é subsidiário também. O exorcismo solene ou exorcismo maior. O exorcismo solene, também chamado exorcismo maior ou grande exorcismo, só pode ser praticado por um presbítero com a permissão do bispo. Pois através do ministro devidamente encarregado, quem faz o exorcismo é a nossa mãe igreja. Ela atua através dos ministros que ela envia para esse fim. E ela exerce essa missão de exorcizar mediante o poder das chaves, o poder que recebeu Pedro e os apóstolos. Né? Então, o exorcismo solene e o exorcismo maior só pode ser praticado por um presbítero. Diácono permanente pode? Não. Ele pode rezar e pedir a Deus que livre aquela pessoa, fazer intercessão. Pode dobrar os joelhos, fazer penitência e jejum.
como todos nós devemos fazer. Então, a primeira coisa a fazer para ajudar no exorcismo é colocar em fuga o demônio da curiosidade. Dobrar os joelhos e rezar. Falar com Deus. Eu vou contar o caos, mas vocês não esparem não, porque é meio complicado, sabe? Uma pessoa que se achava muito poderosa em relação às obras de Satanás, ficou sabendo que o exorcista da diocese estava fazendo exorcismo numa sala escondida da cúria diocesana de uma diocese lá da Cochinchina. Né? Então, o que ela fez? Eu vou lá. Eu tenho poder. Esse padre não sabe nada. Eu tenho poder. Eu sou ungida por Satanás. Ungida por Deus para expulsar Satanás. Na verdade, olha, a hora que ela entrou e falou assim: você é uma vagabunda. Você fez aborto quando era moça, nunca pediu perdão, está em sacrilégio até hoje. Padre, é mentira, o demônio é o pai da mentira. E é verdade que o demônio é o pai da mentira, né? Então, o demônio faz a pessoa passar por humilhações, se ela não está preparada espiritualmente para acolher as humilhações também, que derrotam a pessoa, destroem o coração dela. Eu acredito que aquela pessoa, tirando esse rompante de achar que era poderosa e mais ungida que os outros, era uma pessoa de Deus. Vida de oração e tudo mais. Só que aquela pitadinha de vaidade foi a porta de entrada do inimigo, para humilhá-la. E o inimigo faz isso, né? Então, quem se mete com essas coisas sem a devida preparação espiritual, confiando numa unção superior que teria sido dada por Deus, às vezes pode ter uma contra-unção dada por Satanás. Um ato falho meu. O que mais? Critério indispensável para realizar o exorcismo. Então, isso aqui são coisas dadas pelo Cânon 1172, a lei da Igreja, né, a respeito do exorcismo. Nessa matéria, é necessário proceder com cautela, observando rigorosamente as normas estabelecidas pela Igreja. Bom, quais são as normas estabelecidas pela Igreja? Se eu posso dar uma explicação natural para aquilo que está acontecendo, eu não vou apelar para as coisas preternaturais ou sobrenaturais. Então, se eu posso dar uma explicação médica, psiquiátrica, ainda que seja complexa para quem é leigo na matéria, essa explicação é a mais simples. Então, eu não apelo, não salto para fazer um exorcismo. A Igreja pede que a gente use todos os recursos necessários para verificar se não se trata de outra coisa. Porque senão a gente põe o exorcista para atuar sem a devida prudência e a pessoa continua a piorar a sua enfermidade e o demônio fica regozijando com isso. Então, primeira coisa, verificar se não se trata de matéria psiquiátrica, de alguma doença, enfermidade física ou espiritual ou mental. Observar cuidadosamente as regras estabelecidas pela Igreja. Um bom exorcista, um homem prudente, ele tem sempre um médico psiquiatra que tem fé para verificar o caso. E às vezes até alguém que não tem a fé, que duvide sadiamente das coisas. Para quê? Quem não tem fé vai procurar por todos os meios provar que aquilo lá não é uma coisa natural. Então, às vezes até ajuda a gente. Alguns médicos que são chamados advogados do diabo, nas causas dos santos, são pessoas agnósticas. Eles fazem de tudo para dizer que não há milagre. E a Igreja fica contente com esse esforço deles. Por quê? Porque depois eles chegam a um certo ponto, quando é um milagre de verdade, e falam: eu não sei o que dizer. Aqui não parece coisa natural. Não tem explicação para isso. Então, a Igreja é muito prudente. E essa prudência não é a prudência da carne, é a prudência do Espírito. Para evitar a humilhação dos filhos de Deus. Finalidade do exorcismo. A finalidade do exorcismo não é manifestar o poder dos exorcistas. A finalidade do exorcismo é expulsar os demônios ou libertar alguém da influência demoníaca, isto é, pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. É para a manifestação da glória do Senhor. Para a libertação. A glória de Deus é o homem vivo. Diziam os padres da igreja. Glória Dei homo vivens.
A glória de Deus é o homem vivo. O homem que está no poder de Satanás não está vivo, está morto. Então, ele está morrendo, é agonizante. Então, quando a igreja exerce esse poder, ela manifesta a glória de Deus, salvando, sendo instrumento de salvação para aquela pessoa. O exorcismo exige um discernimento que é necessário, um discernimento que não pode ser dispensado. E homens e mulheres, a renovação carismática tem que ser homens e mulheres com discernimento. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, qual é o discernimento necessário? Bem diferente é o caso das doenças psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. É importante, portanto, verificar, antes de celebrar o exorcismo, se trata de uma presença do maligno ou de uma doença. O exorcista tem olho clínico. O exorcista vivido tem olho clínico, ele sabe de cara. Mas ele vai ser prudente e humilde para dizer: eu posso estar sendo enredado pelo pai da mentira também. Então, ele não confia, maldito o homem que confia no homem. Ele não confia em si mesmo. Ele confia nos critérios que a igreja dá e que ele observa criteriosamente. Né? É importante, portanto, verificar antes de celebrar o exorcismo se trata de uma presença do maligno ou de uma doença. Esse discernimento é fundamental. A Sagrada Escritura nos ensina que os espíritos malignos, inimigos de Deus e do homem, realizam a sua ação de diversos modos. Dentre elas se destaca a obsessão diabólica, também chamada possessão. O demônio toma conta do nosso corpo e das nossas forças físicas. No entanto, a obsessão diabólica não é a forma mais frequente pela qual o espírito das trevas exerce o seu influxo. A obsessão tem características de espetacularidade, diz a igreja, e nela o demônio se apodera, de certa forma, da força e da atividade física de quem sofre possessão. Eu frisei aqui essa palavra no texto que eu fui buscar. É uma apresentação do novo rito do exorcismo que foi feita em Roma na época, e o cardeal que fez essa apresentação, ele fez questão de frisar como está frisado na introdução geral do rito do exorcismo. O demônio gosta de espetáculo, Deus gosta da humildade. Então, a obsessão tem características de espetacularidade, e nela o demônio se apodera de certa forma da força e da atividade física de quem sofre a possessão. Por isso, o demônio não pode obter da pessoa possuída um envolvimento da livre vontade até o ponto de fazer o pecado. Por que o demônio não pode fazer isso? Ele não pode obrigar uma pessoa a pecar. Os anjos, olha, 10 minutos, você precisava de 10 horas, gente. Não, nós vamos já terminar aqui. A doutrina dos anjos diz o seguinte: a teologia dos anjos ensina que os anjos não têm o poder de penetrar a intimidade da nossa mente, os segredos do nosso coração. Ele pode, vamos dizer assim, verificar externamente os sinais que nós damos da nossa fidelidade ou infidelidade, mas não penetrar nosso coração diretamente. Isso só Deus pode fazer. E os anjos maus conservam essa capacidade de ver, através do nosso comportamento, das nossas atuações, quais são as nossas intenções. Mas ele não tem a certeza e não pode constranger a nossa vontade. Ele não tem poder sobre a nossa vontade, que é a sede do amor a Deus. Então, mesmo um possuído pelo demônio é chamado a se confessar e a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, e ele é capaz de reagir ao demônio interiormente. A violência física que o diabo exerce sobre o obsesso constitui um incentivo ao pecado, que é o que ele gostaria de obter. Quando o demônio possui as forças físicas de uma pessoa que está possuída, o que ele quer não é tanto controlar o corpo, ele quer chegar ao coração. Como ele não pode fazer diretamente, ele fica instigando, mostrando a fragilidade, fazendo a pessoa perceber que ela não pode nada, e procurando distrair a pessoa de Deus, se esquecer de Deus. Sintomas da possessão aqui, agora vocês vão me desculpar, mas eu tenho que falar tudo. Vamos dizer assim, que algumas operações que acontecem no espírito humano, elas podem ser sinal de Deus
ou do diabo, de acordo com os outros sinais todos que estão acompanhando esses. Qual é o primeiro critério que dizem os exorcistas para observar? Falar muitas línguas desconhecidas ou entendê-las. Eita, será que o demônio é carismático, gente? Não. Só vou contar um exemplo de outra coisa para vocês perceberem o que é. Deus tem poder de cura? E o demônio? Tem. Olha, um bispo encontrou uma pessoa que tinha sido curada do câncer. Vocês já ouviram falar daquele João de Deus lá de Goiás? Então, aquela pessoa foi procurar o João de Deus e conseguiu uma cura do câncer. Só que a vida dela virou um inferno. Antes de ir para o inferno, já virou inferno aqui. Ela vivia sofrendo, não conseguia mais ter um minuto de paz. Ela sentia que estava perdendo a família, que estava se destruindo. Então, foi procurar um bispo amigo meu. Não vou falar o nome dele não, senão vocês vão começar a procurar também. Tem que dar sossego para o homem, né? Para evangelizar. Ele é um bispo muito querido, muito conhecido no Brasil inteiro. Mas o que ele fez? Ele chamou aquela pessoa e falou assim: você foi lá no João de Deus, não foi? Ela falou: fui. Aquele é o João do Diabo. Você foi curada do seu câncer terminal, não foi? Fui. Você quer se livrar do câncer? Quero. Aliás, você quer se livrar, quer voltar a ter a paz com Deus? Quero. Só tem um problema. Para voltar a paz com Deus, vai ter que renunciar ao milagre de Satanás. Aquela pessoa estava tão perturbada com o sofrimento que ela tinha. O demônio estava circundando a vida dela para fragilizar de todas as maneiras. Ela falou: eu prefiro morrer em paz com Deus. Aí o Dom lá fez o exorcismo maior. Ela imediatamente voltou a ficar doente. Depois de um mês morreu, sorrindo em paz com Deus. E a família deu graças a Deus que ela recuperou a paz. Qual cura foi mais poderosa? A daquele homem que fez a falcatrua com ela, ou a do bispo que devolveu a ela a paz com Deus? Qual é a cura que nós buscamos? Então, falar muitas línguas pode ser sinal, assim como a cura pode ser sinal da presença de Deus, do Espírito Santo, como aconteceu em Pentecostes, mas pode ser sinal também de Satanás. Então a gente tem que confrontar outras manifestações preternaturais. Revelar coisas ocultas ou distantes é um outro sinal dado tanto pelo ritual novo quanto pelo ritual mais antigo. Não? Demonstrar forças superiores à própria condição física. E tudo isso alienado a uma veemente aversão a Deus, à Virgem Santíssima, aos santos, à cruz e às imagens sagradas. Então, falar línguas estranhas, ou entender, revelar coisas ocultas, demonstrar forças superiores, junto com a aversão a Deus, é sinal de Satanás. Se não tiver a veemente aversão a Deus, à Virgem Santíssima e aos santos, não podemos dizer ainda que é possessão. Um dos sinais que os exorcistas usam é a água do santo batismo, a água lustral, a água benta, como nós costumamos chamar. Então, como a água do batismo torna as pessoas puras de todo pecado e liberta do poder do demônio, usar a água benta no exorcismo é muito importante, porque reoperacionaliza o nosso batismo, né? Torna operativo o nosso batismo de novo. Então, esses são os sintomas, os primeiros sintomas. É preciso, depois, quem tiver a oportunidade de dar uma lida nas orientações que estão nesse livro aqui, vai entender muita coisa. Vai entender que, às vezes, a gente... Nome do livro? Ritual do Exorcismo e Outras Súplicas. É o livro oficial da Igreja Católica sobre isso. Tem muito livro que fala desse assunto, mas a gente precisa confiar na Igreja. Vamos? Não entendi. Qual? Autor? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A editora da CNBB ou a editora...
Nome de quem? Ritual de exorcismos e outras súplicas. É esse o nome. Entendido? Quem é o autor? A Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, guiada pelo Papa, hoje Papa Francisco. Tá bom? Fora disso, a gente pode ter sérias dúvidas. Outras obras que ajudam a entender o que a doutrina da Igreja ensina são boas, mas algumas criam mais confusão. Então é preciso ter discernimento e procurar alguém que possa nos ajudar a ler. O que mais? Quais são os requisitos necessários? Em primeiro lugar, é a autorização do bispo. Uma autorização estável ou para aquele caso. Né? É o poder de expulsar os demônios de forma solene, pública. Público não quer dizer com uma montanha de gente perto, não. Público quer dizer que faz em nome da igreja. Faz em nome da igreja, com a autoridade da igreja. Com 2 pessoas ou com nenhuma até. Só com o exorcista. É bom ter sempre alguém que ajude o exorcista com a oração, que sustente na oração. Mas é preciso, esse poder que é confiado aos apóstolos e aos seus sucessores é comparticipado por sacerdotes dotados da devida autorização e da devida prudência. Ressalta-se ainda que é necessária a autorização do bispo diocesano para a realização do exorcismo. Eu posso dar autorização para realizar um exorcismo na Arquidiocese de Aparecida? Não. Quem pode? Quem é o bispo daqui? É Orlando. Né? Então, é ele quem autoriza aqui, é ele quem cuida dos sagrados mistérios de Deus aqui nessa diocese. É ele quem organiza, é ele quem gere toda a vida espiritual da diocese, para usar um termo laico, vamos dizer assim, né? Essa autorização pode ser concedida para um caso específico ou de forma geral e permanente. Então, o padre da minha diocese, que muitos de vocês conhecem, Padre Eduardo José, né, dos Salvistas, ele é o exorcista da diocese de Tumbiara, de modo estável. Então, nós confiamos a ele esse ministério. O que mais? O que é que a igreja nos dá no ritual romano do exorcismo? Ela nos dá um capítulo especial com indicações, com o texto litúrgico dos batismos. Indicações, quais são os cuidados que o homem que faz o exorcismo deve ter. E as pessoas que fazem a intercessão devem ter também. Porque, gente, não é brincadeira. Ninguém se atreva a invocar diretamente o demônio para mostrar a força de Cristo, não. Sem a autoridade da igreja que me conforta, que me fortalece, eu não sou capaz. Ninguém é capaz. O demônio humilha a gente. Ele não tem poder nenhum se a gente não chega perto. O poder dele não é maior que o poder de Deus, mas se a gente começa a catucar muito com vara curta, aí dá problema. Cachorro bravo cutucado com vara curta, morde. Morde. Santo Agostinho também. Aliás, quando a gente não sabe muito bem de quem é uma frase bonita, a gente fala que é de Santo Agostinho, né? Ele levou a culpa de muita coisa já. Santo Agostinho, mas isso ele dizia mesmo, que o demônio é que nem cachorro amarrado, só morde quem chega perto. Então a gente não precisa ficar correndo atrás disso. Uma outra coisa importante é saber do que a doutrina católica ensina, é ler o catecismo da Igreja Católica. Quem tem o catecismo da Igreja Católica em casa? Livro de leitura junto com a Bíblia, porque ele nos ajuda a entender a Bíblia. Eu procuro primeiro a palavra de Deus. Aí depois que eu saboreio a palavra de Deus, vou lá no catecismo ver sobre aquele tema o que é que se fala. É a nossa mãe educando a gente, levando a gente pela mão. Esse aqui é um comentário teológico pastoral no Catecismo da Igreja Católica, feito na Itália há vários anos atrás, que além do conteúdo dá explicações, mas o catecismo, o texto do original do catecismo tem essa mesma forma, tem essa mesma cor, o texto publicado pela CNBB. Eu estou quase terminando, eu sei que eu tinha 10 minutos, mas posso pegar mais um tempinho? Posso? Vamos lá. Conteúdos. Esse capítulo sobre o texto litúrgico, o capítulo especial sobre como proceder nos exorcismos,
Foi o único que permaneceu sem revisão após o Concílio Vaticano II e só foi revisto no fim, agora, depois de todos os outros livros. E alguns exorcistas são muito apegados a esse ritual aqui. Eles falam que o demônio entende melhor o latim para ser expulso, né? Mas o que conta não é a língua em que é realizado, mas a obediência à igreja por parte de quem faz o exorcismo, né? O exorcismo no rito dos obsessos. No ritual se encontra o rito do exorcismo propriamente dito, que se deve realizar sobre a pessoa obsessa ou obsedada. Seguem as orações que devem ser ditas publicamente por um sacerdote autorizado pelo bispo, quando julga prudentemente que existe um influxo de Satanás sobre lugares, objetos ou pessoas, sem chegar ao nível de uma possessão diabólica propriamente dita. Então, antes de falar da possessão diabólica, pode ter outros níveis de fluxo diabólico. Então a gente tem que usar a força da oração. Qual é a oração mais poderosa? Daquele sacerdote encarregado pelo bispo de tratar desse assunto. Todos os padres e todos os leigos podem rezar para que Deus livre aquela comunidade, aquele lugar da ação diabólica? Sim, nós devemos. Aliás, toda a nossa oração deve ser para que Cristo manifeste o seu reino. Eu conheci uma pessoa que é a Renovação Carismática do Estado de São Paulo, tem assim, uma saudosa memória dela, tia Laura. Uma vez eu era seminarista, fui levado para ela fazer oração de um problema sério, era um câncer, e depois, logo depois da oração dela, o Papa João Paulo II tinha chegado ao Brasil, o bispo falando assim, por dó, porque eu ia morrer, né? Me pôs para receber a comunhão do Papa João Paulo II, eu peguei na mão dele. E, então, com essas duas coisas, eu voltei para o médico e tinha lá, sim, eu precisava fazer uma operaçãozinha, mas não era nada com câncer mais. Né? A tia Laura, um dia, o pessoal da Globo foi procurar, querendo saber que oração que ela usava para curar. Vocês sabem da história, não sabem? Ela falou, pois não, com muito gosto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A oração que Jesus ensinou, ela tira o poder de Satanás. Venha o teu reino, cumpra-se a tua vontade. É a oração de cura e libertação mais poderosa que a gente tem. É a oração de intercessão mais poderosa que a gente tem. Porque saiu dos lábios de Jesus. E nós podemos dizer que é como Jesus chama o Pai lá na eternidade e como fazia quando ele subia nas santas montanhas para rezar, para ficar sós com o Pai. Então, mas a igreja não deixa os seus fiéis sem indicações de oração. Então tem a primeira parte que é o exorcismo maior, com várias orações, e depois tem alguma súplica e exorcismo que podem ser usados em circunstâncias especiais da igreja, que ainda não é o que todos nós podemos fazer, né? É uma súplica que o bispo pode fazer pela diocese inteira, por uma cidade, por uma paróquia em que as coisas vão mal, ele vai lá, faz essa oração de reparação pelos pecados cometidos e faz essa súplica a São Miguel Arcanjo. Mas depois tem a segunda parte, que tem esse título: súplicas que os fiéis podem usar, em particular, na luta contra o poder das trevas. Não é aquele ritual de exorcismo de Leão XIII. A igreja limitou o uso daquele ritual porque ele é uma invocação direta do demônio. É muito perigoso usar assim incautamente. Mas aqui, todas as orações de exorcismo, de súplicas que devem ser usadas na luta contra o poder das trevas e de Satanás, são invocação do poder de Deus sobre aquela realidade. Então nós todos não nos dirigimos ao demônio. Nós usamos orações que se dirigem diretamente a Deus. Olha, a primeira delas: Senhor Deus, tende piedade de mim, vosso servo. Peço perdão dos meus pecados primeiro. Por causa da multidão dos perseguidores, tornei-me como um vaso despedaçado. Libertai-me das mãos dos meus inimigos, assisti-me em vossa bondade.
Quais são os piores inimigos que a gente tem? Os espirituais. Depois a segunda oração. Deus Todo-Poderoso, vós fazeis habitar em casa os desamparados e levais os vencidos à prosperidade. Vede a minha aflição, vinde em meu auxílio. É a igreja ou o fiel rezando por si próprio, a igreja rezando em primeira pessoa, pela sua casa, pela sua família. Ó Deus, Criador e defensor do gênero humano, que formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e de modo mais admirável os recriastes pela graça do batismo. Olha como é bonito. Para tirar Satanás tem que botar o batismo em ordem de novo. Olhai para mim, vosso servo, vossa serva, e atendei as minhas súplicas. Olha que oração linda, que a gente pode rezar. Fazei brilhar no meu coração o esplendor da vossa glória, para que, afastado todo o terror, medo e temor, com mente e espírito sereno, eu possa louvar-vos com os irmãos e as irmãs da vossa igreja. Em nome de quem se pede isso? Em nome de Jesus, cujo sangue foi derramado por nós na cruz. Ó Deus, autor de infinita misericórdia e de todo bem, para afastar de nós o poder do inimigo, quisestes que vosso Filho sofresse por nós no patíbulo da cruz. Olhai com bondade para a minha miséria, para a minha dor, e fazei que, vencido o ataque do inimigo, cumuleis com a bênção da vossa graça aquele que renovastes com a fonte do batismo. Depois tem invocações da Santíssima Trindade, uma ladainha do nome de Jesus, invocações do nosso Senhor Jesus Cristo, e outras invocações. Depois tem uma outra arma poderosíssima que a gente pode usar com toda a confiança. Quem viu a Alto da Compadecida? Ela fez até disso para entrar no céu. Então pode confiar que a oração dela pega. A vossa proteção, a oração mais antiga dirigida a Nossa Senhora na tradição da igreja é essa aqui. Subtum presidio. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Reza isso como jaculatória. Todos os dias o demônio não vai te assolar. Não vai ter poder na sua vida. E ensine as crianças a rezar. Tem várias outras, depois a oração de São Miguel Arcanjo e uma ladainha de todos os santos. Bom, é muito importante que a gente descubra essas orações e faça uso delas, e faça uso com sobriedade, e que mate o maior aliado do inimigo nessa questão dos exorcismos, que é a vancuriosidade. É bom estudar para saber como o demônio costuma agir, e a gente estuda isso nos livros católicos, que são, em primeiro lugar, o catecismo, a Sagrada Escritura e o catecismo. E aprender a confiar na igreja. Quando a igreja faz uma coisa, é para nossa proteção. É nossa proteção. Bom, eu acho que eu vou interromper por aqui. Só vou dizer três coisinhas. Quem são os demônios? O exorcismo tem como ponto de partida a fé da Igreja Católica, segundo a qual existem Satanás e os outros espíritos malignos, e que sua atividade consiste em afastar os homens do caminho da salvação. Não, o demônio, o espetáculo dele é para levar as pessoas a desacreditarem em obras de Deus e levar a gente para longe de Deus, fora do caminho da salvação. Não? Então, esse é o intuito do demônio, mesmo quando faz a possessão dos corpos. Agora, vocês notaram que os pecadores empedernidos, que já estão entregues a Satanás, não tem possessão diabólica para eles? Se já dominou o coração, para que o demônio quer o corpo? Não serve para mais nada. Né? Então, outra coisa, o poder de Satanás, por quanto ele possa fazer parecer espetacular, maravilhoso, poderoso, superpoderes, o poder dele não é infinito. Não é infinito. Diz a igreja, no entanto, o poder de Satanás não é infinito. Satanás é uma simples criatura desobediente, poderosa pelo fato de ser por espírito, mas de qualquer modo, criatura, impotente para impedir a edificação do reino de Deus. Quando a gente invoca o reino de Deus, venha a nós o vosso reino, Satanás perde o seu poder sobre aquele lugar.
Embora Satanás exerça no mundo a sua ação por ódio contra Deus e o seu reinado em Cristo, e embora a sua ação cause graves prejuízos de natureza espiritual e indiretamente também de natureza física, a cada homem e à sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, por sapientíssimo desígnio da providência, que com força e suavidade dirige a história do homem e do mundo. Mesmo quando Deus permite uma concessão diabólica, aquilo lá tem um desígnio sapientíssimo de Deus, de sabedoria de Deus, para nos levar a conhecer mais a sua glória e para dirigir a nossa história à sua feliz consumação, que é a nossa salvação eterna. A permissão divina na atividade diabólica, sim, é um grande mistério. Eu não entendo porque permite com fulano e não permitiu comigo. Aliás, eu gostaria que nunca permitisse comigo, né? Mas nós todos sabemos, diz São Paulo, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo a possessão diabólica. O influxo do diabo começa sendo exercido por meio de engano. O demônio tapeia a gente bonitinho. E a gente, quando se deixa levar pelo engodo de Satanás, começa a buscar prazeres em vez de alegria. Começa a buscar poder em vez de serviço de autoridade. São várias tentações, e nós lendo o Evangelho das tentações de Jesus, entendemos qual é o poder do Senhor sobre Satanás e como Satanás tentou até Jesus. E Jesus não caiu no engodo de Satanás. Consegue enganar os homens, amortecendo neles e até fazendo desaparecer o sentido do pecado, substituindo a lei de Deus como critério de moralidade pelos costumes ou pelo consenso da maioria. Todo mundo faz. Por que eu não posso? Porque você não é todo mundo e você é filho de Deus. Amém? A igreja proíbe, mas o Código Penal não proíbe. Que fiquem com o Código Penal e depois mostrem isso na porta do céu. O Código Penal é muito útil para a sociedade. Agora, há coisas que na sociedade civil não são consideradas crime, mas são pecado grave. Então a gente precisa levar em conta o seguinte: discernir que o que a igreja proíbe dos crimes cometidos em relação ao ordenamento social, ao ordenamento jurídico da sociedade, faz parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Eu sei que a sociedade, que o Código Penal, o Código Civil não me proíbe isso, ou me consente em tal coisa. Agora eu quero saber se a minha consciência permanece em paz com Deus, não obedecendo à vontade dele. Isso me leva para o céu? Isso me faz levar mais gente para o céu? Se eu faço aquilo que todo mundo faz, que diferencial existe entre um cristão e não cristão? Nenhum. Então a gente se paganizou de novo. Né? Então o demônio consegue amortecer e até fazer desaparecer o sentido do pecado e substitui a lei de Deus como critério de moralidade pelos costumes de uma comunidade, né? E consenso da maioria. Em alguns lugares, quando um casal tinha como primeiro filho uma menina, o que eles faziam? Enterravam viva. É costume daquela sociedade. Dá para desculpar? Será que um homem que não conhece o Evangelho pode ter a consciência límpida e chegar ao conhecimento da verdade sobre a dignidade da vida humana? Pode. Papa Bento XVI falava que uma consciência livre de preconceitos, uma consciência casta, consegue chegar ao pleno conhecimento da verdade, que pode ser conhecida pela razão natural. As verdades reveladas só pela divina revelação, mas para nós dialogarmos com as autoridades desse tempo e com os nossos concidadãos, basta a lei natural, aquilo que nós podemos conhecer pela lei natural, pela razão natural. Isso nos é dado por graça também a conhecer pela divina revelação. Muita coisa que a gente poderia conhecer com dificuldade pela razão natural, Deus revelou. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a coisa mais evidente para a convivência social. E, no entanto, tem gente que desconhece aquilo. Então Deus facilitou para nós o serviço. Né? Bom, o demônio convence as crianças a acreditarem que a mentira é uma forma adequada de resolver problemas. A gente não deve deixar engraçadas as mentirinhas das criancinhas. É bonitinha, ela fala sorrindo, engana a gente. Não. A gente tem que educar e ensinar o caminho da verdade. Né? Por detrás das mentiras que trazem o selo do grande mentiroso,
desenvolvem-se incertezas, dúvidas, um mundo onde já não há segurança nem verdade e no qual reina o relativismo e a convicção de que a liberdade consiste em fazer o que bem se quiser, o que me dá na telha. A liberdade é não ser impedido por ninguém, nenhuma autoridade humana, de fazer aquilo que a vontade de Deus me sugere e que eu abraço livremente, que eu abraço com toda a força da minha vontade. É não ser impedido por ninguém de exercer a minha condição de cidadão do céu aqui na terra. Essa é a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Não em fazer o que me dá na telha, porque a minha telha pode ser meio prejudicada de vez em quando. A presença do diabo e de sua ação explica a advertência do Catecismo da Igreja Católica, número 409 do Catecismo da Igreja Católica. A dramática condição do mundo que está todo sob o poder do maligno, aí cita 1 João 5,19, transforma a vida do homem num combate. E aí cita um documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes. Então, aqui sempre o texto do Catecismo. Um duro combate contra os poderes das trevas atravessa toda a história da humanidade. Então não é de hoje. Tendo começado nas origens, esse combate, o Senhor Nuno disse, há de durar até o último dia da história humana. Então não tem férias no inimigo. Empenhado nessa batalha, o homem vê-se na necessidade de lutar sem descanso para aderir ao bem e rejeitar o mal. Só através de grandes esforços é que, com a graça de Deus, consegue realizar a sua vida, a sua unidade interior com Deus. Então, sem combate, a gente não tem salvação, não. Então, não dá para tirar férias e descansar, não. O combate é permanente, né? A vitória final pertence a Cristo. Com isso eu concluo. A vitória final pertence a Cristo. A igreja está certa da vitória final de Cristo e por isso ela continua a dizer com o nosso Senhor: tende confiança, eu venci o mundo. A igreja pode dizer isso em primeira pessoa: tende confiança, eu venci o mundo. E outras coisas eu já disse, não vou esticar mais não. Passei quanto tempo? Tem mais 5? Então, mais 5 horas a gente fica aqui, tá bom? Eu termino, peço a vocês que louvem a Deus agora, junto comigo, né? Vamos ficar fazer o nosso louvor a Deus, que é uma grande libertação que Ele nos